Bom dia, quinto ano. Tudo bem? Hoje, terça-feira, 12 de maio. Vamos estudar os elementos dos poliedros. Nós vamos identificar os vértices, as arestas e as faces. Vamos ver os elementos dos poliedros. O que são os poliedros? São sólidos geométricos que têm todas as faces planas. Então, nós temos aqui um cubo. Então, os elementos dos poliedros são vértices, arestas e faces. Vértice, arestas e face. Esse pontinho aqui, observe bem esse pontinho. Esse pontinho é chamado de vértice. Ele encontra com as arestas, ó. Uma aresta, duas arestas, três arestas. Então, aqui, esse pontinho aqui é chamado de vértice, porque ele encontra com três ou mais arestas. Nesse caso, ele encontra com três. Uma, duas, três. Então, aqui são as arestas e aqui é a vértice. Então, nesse cubo, eu tenho 8 vértices. Uma, duas, colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essas são as vértices. Agora, vamos contar as faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Então, tem 6 faces. Agora, as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, em um cubo tem 8 vértices, que é os pontinhos que se encontram com as arestas. Tem 8 vértices, tem 6 faces e tem 12 arestas. Certo? Então, vamos agora recordar as retas. Quem lembra o que é reta? A reta ela é formada por infinitos pontos e representada por letra minúscula. Então, eu vou desenhar aqui uma reta. Aqui eu tenho uma reta. Ela é representada por letra minúscula, qualquer letra do nosso alfabeto. E ela é formada por infinitos pontos. Ela tem também as setinhas. Aqui eu tenho uma reta. Já o segmento de reta é uma parte da reta que tem um ponto de origem. Ela tem início e tem fim. E não tem fim. Então, vamos ver. A semirreta... Deixa eu fazer aqui, a semirreta é uma parte da reta que tem um pontinho inicial, que é o ponto de origem. Ela tem um início, mas não tem fim. Aqui é uma semirreta. Então, aqui, vamos colocar a letra F, aí na semirreta já é com a letra maiúscula. É uma parte da reta que ela tem um ponto de origem, que é o F. Ela passa pelo ponto G e não tem fim. E ela é representada, aí colocar as letras maiúsculas e a setinha em cima. Então, a semirreta é uma parte da reta que ela tem início e não tem fim. O ponto de origem é o F, passou pelo ponto G e continuou. Já o segmento de reta é a parte da reta limitada. Ela tem início e tem o fim. O segmento de reta é a parte da reta limitada. Ela começa aqui e termina aqui. Então, ela tem início e tem fim. Vamos colocar a letra maiúscula também. Vai ser M e N. Aí, ela é representada com um tracinho em cima, somente um tracinho. Na semirreta, coloca o tracinho com a seta. No segmento de reta, é só o tracinho em cima. Aqui são as retas.
Agora vamos lembrar, recordar a posição das retas. Nós temos as retas paralelas, as concorrentes e as perpendiculares. As paralelas, elas não possuem um ponto em comum. Então, vamos fazer aqui as paralelas. Essas aqui são as paralelas. Elas não possuem um ponto em comum, elas não ligam uma com a outra, mantêm a mesma distância e elas não se encontram. Então, essas são as paralelas. Não possuem um ponto entre elas, elas mantêm a mesma distância e elas não se encontram. Aí aqui eu posso, vamos colocar aqui agora a concorrente. As retas concorrentes. As retas concorrentes, elas se cruzam. Vamos colocar aqui, ó. Elas se cruzam. Colocar as setas. Colocar as setas. Aqui é o pontinho em comum entre as duas. Esse é o pontinho, que é onde elas se cruzam. Por isso que são chamadas de concorrentes. Vamos ver agora as perpendiculares. As perpendiculares, elas formam um ângulo reto. Vamos fazer uma aqui. Um ângulo reto. Vou colocar as setas. Elas se cruzam aqui, formando um ângulo reto, ó. Que o ângulo reto é formado por esse quadradinho, que forma 90 graus. Então, aqui nós vimos as posições das retas, que são as paralelas, as concorrentes e as perpendiculares. Lembrando que as concorrentes, elas se cruzam. As perpendiculares, elas também se cruzam, só que formam um ângulo reto. E aqui nós temos a reta, a semi-reta e o segmento de reta. Vamos ver agora os polígonos. Vamos ver os polígonos. Os polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, compostas apenas por segmentos de retas. Elas não se cruzam. Os polígonos, eles recebem nome de acordo com a quantidade de lados. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho um polígono de 3 lados. 1, 2, 3. Então, o polígono de 3 lados são chamados de triângulos. Vamos ver outro polígono. Aqui eu tenho um polígono de 4 lados. 1, 2, 3, 4. Então, o polígono de 4 lados é chamado de quadriláteros. Tenho também de 5, de 6, de 10, de 20, até de mais lados. Até 20 lados, ele tem um nome, dependendo da quantidade de lados. Se for mais de 20 lados, é chamado de polígono de tantos lados. Polígono de 24 lados, polígonos de 28 lados. Vamos fazer um polígono aqui de... Vamos ver quantos lados vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se é 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esse polígono tem 12 lados. 12 lados é um polígono chamado de dodecágono. Dodecágono. Se for um polígono de 20 lados, é icosságono. De 15 lados, pentadecágono. 11 lados, um decágono. De 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono.
11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. E assim vai de acordo com a quantidade de lados. Com mais de 20 lados, é chamado polígono de 25 lados, 23 lados. Coloco o nome polígonos e a quantidade de lados. Vocês vão agora responder a atividade do livro. Nas páginas 74, marcaram 75 e 77. 74, 75 e 77. Muito bem. Vamos ver também agora uma reta. Vamos traçar aqui uma reta. Prestem atenção aqui nessa reta. Vamos traçar e colocar o nome. Trace uma reta chamada R. Vamos fazer uma reta chamada R. Então, eu vou fazer minha setinha, e vou chamar de reta R. Agora, marque um ponto P na reta R. Vou marcar aqui um pontinho chamado P. O que foi que eu fiz aqui? Tracei uma reta chamada R e marquei um ponto P na reta. Agora, trace uma reta perpendicular a R que passe por P. Então, vamos fazer uma reta perpendicular que passe por P. Aqui. Trace uma reta perpendicular a R que passe por P. Aqui é a letra P. Vou colocar aqui a letrinha P. Pronto. Nomeie essa reta de S. Eu vou dar o nome dessa reta de S. Vou botar aqui o S. Agora, vamos marcar um ponto M na reta S. Vamos marcar um ponto. Vou botar aqui um ponto M na reta S. Marque um ponto M de modo que não pertence a R. Aqui o ponto M e não pertence à reta S. Agora, trace uma reta Q passando por M que seja paralela ao R. Então, eu vou passar um traço, vou dar o nome dessa reta de Q. Ela vai passar por M e seja uma paralela a R. Então, vou passar aqui que seja paralela a R. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu desenhei conforme as orientações. Vamos ver quais foram as orientações. Trace uma reta R. Fiz uma reta R. Tá vendo? Ó, tracei uma reta R. Agora, eu marquei um ponto P na minha reta R. Ó, aqui é a reta R e tracei um ponto. Marquei um ponto aqui chamado de P. Depois, eu fiz uma reta perpendicular à reta R. Perpendicular, ó. E dei o nome de S. Deu o nome de S. Agora, eu marquei um pontinho M na minha reta S. Ó. Aqui é minha reta S. Eu marquei um pontinho chamado de M. E ela não pertence ao R, porque a R é essa daqui. Aqui é a reta R. Eu marquei um ponto na M. Marquei um ponto M na reta S. E essa daqui, ela é paralela à reta R. Vamos ver? Eu tracei uma reta R, trace uma reta R, que é essa daqui, ó. Vou fazer aqui.
pequenininha. Tracei uma reta R. Eu dei o nome dessa reta de R. De R. Marque o ponto P na reta. Aqui no meio, eu coloquei o pontinho e coloquei o nome P. Trace uma reta perpendicular a R, que passe por P. Então, perpendicular, ela vai se cruzar aqui, ó. E dei o nome de S. Dei o nome de S. Dei o nome de S. Agora, marque um ponto M na reta S. Minha reta S é essa. Então, eu marquei aqui um ponto, chamei de M. Agora, faça uma reta que passe por M e que seja paralela a R. Então, paralela. Pronto. Agora, vocês vão fazer a atividade que a tia marcou no livro. Depois nós vamos corrigir.